Shalom, pessoal! Vamos falar aqui sobre o Cântico de Moisés. Vamos entender um pouco sobre este cântico, o Cântico da Vitória Final, que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 15, e do versículo 1 ao 18. E o versículo é uma divisão moderna e prática, criada há alguns séculos para facilitar a referência, a busca e a citação dos trechos. Não existia nos textos originais em hebraico. Existe grande diferença entre versículo e versos, pois o verso é a unidade da poesia, do ritmo, da métrica e da rima que o autor usou para compor o cântico. Estudar uma paraxá em versículo, onde temos uma poesia, é pecado gravíssimo, um atentado contra a essência do texto poético. Quando o estudo da poesia é ignorado, você ignorou toda a essência da alma do texto poético, sobrando apenas uma pobre narrativa. Isso tem ocorrido em todas as Bíblias no mundo ocidental e, por que não dizer, também no mundo oriental. Quando mantemos só a divisão em versículos, acabamos cortando a estrutura natural do poema. Um versículo pode ter vários versos, 2 versos, 3, até mesmo 4 versos. No caso do Cântico de Moisés, existe versículo que tem 4 versos. E como você pode ver, isso faz com que ele pareça um texto, em versículo, pareça um texto narrativo, narrado. Cadê os versos? Onde eles estão? É uma narrativa comum, completamente fora do que é poesia. Isso não é poesia. Isso não tem nada a ver com as escrituras. É sério o assunto. E se torna uma coisa sem vida. Cadê a alma? E não é aquilo que ele realmente, o poema, o cântico, realmente é, que é uma composição poética para ser cantada, lembrada e sentida, a qual todos os elementos da poesia ficam em evidências, como versos, estrofes, rimas e métricas. A pergunta é: cadê esses elementos? A poesia hebraica funciona parecida com a nossa, diferente do que muitos ensinam aí, na teologia. A poesia hebraica é parecida com a nossa, em português. Tanto no ritmo, paralelismo de ideias, sons e por rima. Tem rima a poesia hebraica. Igual como temos em português. Além disso, ainda possui uma estrutura métrica muito marcada. A cada linha tem um peso e uma medida própria. Quando restauramos essa ordem, o texto ganha vida
e deixa de ser só letras escritas, narradas, e volta a ser o cântico que foi feito para ser entoado. O significado muda. Ao ignorar essa estrutura do texto poético, não estamos só perdendo a beleza da composição, estamos deixando de perceber a progressão das ideias, a intensidade da mensagem e a forma como ela foi pensada para tocar o coração. Um tradutor de texto narrado não pode e nem deve traduzir um texto poético, a menos que esse seja um grande poeta, para não vir a corromper o texto, como tem ocorrido durante milênios. Traduzir um texto narrado é um tipo de tradutor. Agora, traduzir uma poesia exige esforço dobrado e conhecimento da gramática poética, que é diferente da gramática comum ensinada nas escolas. Quando você organiza o texto por verso, métrica e ritmo, vemos que esse cântico de vitória e gratidão continua atual, trazendo todo o sentido a aparecer novamente no Apocalipse como um hino de conquista final, onde todos os salvos cantarão ao entrar na Nova Jerusalém. Aqui surgem várias perguntas. Você, pastor, rabino, moré, padre e outros, ensinam em suas sinagogas, igrejas, o Cântico de Moisés? E quando digo isso, digo ensina em versos ou versículos? Porque se for em versículo, você está perdendo o seu tempo, alimentando apenas um proselitismo religioso com frutos deficientes. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, temos Salmos e Tehillim, que precisam ser estudados de forma correta. No entanto, agora quero me concentrar apenas no Cântico de Moisés. E vocês sabem como ocorreu, em que ano, sobre a divisão em versículos. Tá aí, é só dar um Google aí na internet que vocês vão ver, vão descobrir esse assunto. E foi uma coisa errônea, não foi para melhorar nada. Não melhorou nada. Aparentemente, não foi exatamente um erro de má fé, mas sim uma escolha prática feita séculos depois, com outro objetivo, e com a Bíblia perdeu completamente a poesia. Perdeu. Você não tem os cânticos, você não tem salmo. Me mostra os salmos. Traz o livro de salmos, o Tehillim, e me mostra. Onde estão as poesias? Eu pergunto para você. Mostra para qualquer poeta, para qualquer professor da língua portuguesa e fala, isso é poesia? Eles vão rir na tua cara. Eles vão rir de você. Isso não é poesia. Todos os elementos poéticos estão perdidos. Cadê os salmos do Novo Testamento? Onde estão os salmos do Novo Testamento? São vários dentro do Novo Testamento, no livro de Mateus, principalmente o livro de Lucas, que é quase que um inário. Cadê os salmos? Você estuda o livro de Lucas nas paraxá, nos seus estudos bíblicos, como um livro narrado qualquer. E cadê as poesias? Eu espero que mude, que toque o seu coração. A palavra verdadeiramente
original. Shalom.